Há poucos dias nós fizemos um programa dedicado a elas, as mulheres, no Dia Especial da Mulher. Hoje é um programa sobre eles, deles, falando de coisas dos homens. Por acaso, a nossa primeira matéria são dois eles. Quem escreveu o livro e o personagem escrito no livro, descrito pacientemente, com uma grande pesquisa, pelo meu amigo Marco Santos. Fala para o público diretamente quem você é e o que você tem feito. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui nesse programa que eu assisto sempre. E mais ainda o prazer de estar conversando com uma das pessoas que foram muito importantes na minha carreira. Eu completei no ano passado 20 anos como ator. E o meu início de carreira, nos primeiros anos, eu tive a aventura de fazer um curso com você. E ali eu tomei realmente gosto pela carreira de ator. Nós já trabalhamos juntos profissionalmente, eu já tinha me tornado ator profissional. Você me aproveitou, além de ator, também como pesquisador. Trabalhamos juntos em alguns espetáculos em que eu também fiz a pesquisa. Eu sempre tive muito gosto em pesquisar, em conhecer os mecanismos, né, os fundamentos do ofício do ator. E eu acho isso muito importante, que o ator conheça os fundamentos do seu ofício. E isso, óbvio, funcionava como um estímulo muito grande para que eu aprofundasse as pesquisas. Eu me lembro de uma colaboração sua muito importante, que foi a Era do Rádio. Qual foi a outra peça do Delfim que você colaborou? No Cortiço, na primeira que nós trabalhamos profissionalmente no Cortiço. Os dois Cortiços. Nos dois, o Cortiço e o Cortiço. Depois a Era do Rádio, depois veio o Martins Pena, em que eu ajudei alguma coisa também. E nas outras peças é aí que nós fizemos, já não estava mais como ator e diretor, né? Eu já era um colaborador seu mais próximo, como no Cafona Sim e Daí, que nós escrevemos juntos. Eu fiz a pesquisa na peça Meninos Eu Vivi, que você fez, suas memórias, e que eu levantei dados e as músicas da sua época. E assim foi, né? Fizemos umas boas parcerias. Agora você está numa nova pesquisa muito aprofundada sobre esse ator chamado Brandão, que você chamou de o popularíssimo. Não foi nem eu que chamei, não. Ele era denominado assim, ele adotou esse adjetivo como parte do nome dele. Era Brandão, o popularíssimo. Ele era conhecido assim. Você sabe que é curioso? Eu conheci Procópio, Dulcino, Jaime Costa, Mesquitinha, Delorges, Alda Garrido, né? Grande Otelo, Oscarito, Beatriz Costa, as revistas Walter Pinto. Essa gente toda eu conheci. Mas o Brandão eu perdi. Pois é. E o Brandão, para mim, tem uma ligação muito especial. O Mambembe, que nós fizemos em 59, comemorando 50 anos de Municipal. Então, em 59, eles nos deram cenários e figurinos, porque nós entramos no Municipal para comemorar os 50 anos, porque o Municipal tinha estreado em 1909. Quer dizer, o Municipal vai fazer o ano que vem 100 anos. Isso. Deve haver alguma festa especial. Eu imagino. Podia até reeditar o Mambembe, né? Pois é. Naquela época foi uma mina para nós, porque era caríssimo. E eles nos deram figurinos e cenários. E, Sérgio, eu conto no livro a história do Mambembe, que na sua estreia, quer dizer, quando ele foi inicialmente escrito pelo Arthur Azevedo, pelo José Pisa, ele foi saudado pela crítica como, sim, isso é teatro. E a peça não foi sucesso, foi um fracasso. Durou 18 apresentações. A primeira vez que o Mambembe fez um sucesso retumbante foi em 59, com a companhia, o grupo de teatro dos Sete. Esse Brandão, me fala um pouquinho dele, porque eu não sei nada dele. Eu já li um pouco do seu livro, que é interessantíssimo. Aliás, aconselho a todo mundo que gosta de teatro brasileiro. Esse é um livro que conta de uma época que a maioria de nós não conhece. E ele também não, ele estudou e pesquisou. Quantas entrevistas? Eu fiz muitas entrevistas, foram 20 mil exemplares de jornais e revistas em 5 anos de pesquisa. Fora livros. Eu cheguei a conversar até com gente que foi contemporânea dele. Infelizmente já faleceram. Mas eu conversei com Cordélia Ferreira e ela foi contemporânea dele. Cordélia Ferreira que fazia rádio.
fazia rádio. Aí eu ouvia quando garoto, eu gostava muito da Cordélia. Ela começou no teatro, casou-se com o marido dela, eu não lembro, não estou recordado o nome, mas foi um ator também, um ator muito famoso e era muito amigo do Brandão. Ela, quando começou, ela era bem novinha, ela chegou a trabalhar com o Brandão. Ele já estava no final da vida dele, já estava no final de carreira. Ele morreu velho já? Morreu com 70 anos, em 1921. Mas o Brandão teve uma companhia há quantos anos? Ele foi, além de ator, porque naquela época, e você, embora seja de uma geração posterior, também pegou isso, os atores se produziam. Existia a figura do empresário, mas muitos atores também constituíam a sua companhia e faziam os seus trabalhos. E na época do Brandão, ele trabalhou com empresários, mas em muitas ocasiões ele próprio foi o empresário constituindo a sua companhia. E ele, como empregado de um empresário, ele ganhou um salário, uma certa ocasião, que inflacionou o salário, porque ele era tão bom, ele atraía tanto público, que o empresário não se incomodava em pagar o salário de 4 contos de réis, que eu fui verificar quanto isso significava. Com 3 meses de salário, né, com 12 mil réis, se comprava uma casa. Então você vê, na época, o maior salário de um galã, na época, era de 300 mil réis, uma coisa assim, ele ganhava 4 contos de réis, porque ele era um ator que dava retorno. A popularidade que ele conseguiu no Rio de Janeiro é algo que, para a época em que não existia televisão, cinema, rádio, internet, ele era conhecido onde ele nunca esteve. O autor Rego Barros foi um teatrólogo, ele veio de Manaus para saber quem era esse Brandão, que era falado na cidade, ele nunca esteve em Manaus. Ele chegou no Rio de Janeiro, deixou a mala dele na pensão e foi ver uma peça do Brandão, porque eu preciso saber quem é esse Brandão. E se deslumbrou com aquele ator esfuziante. Ele era de um histrionismo que, se uma outra pessoa tentasse fazer o que ele fazia, ficava exageradíssimo, ficava uma coisa até feia de ver, mas com ele funcionava. E só com ele. O domínio que ele tinha da máscara facial, você pode ver na capa que ele tem essa coisa de dominar, ele fazia o que ele queria com a máscara facial dele. E proporcionava à plateia gargalhadas imensas. Ele tinha uma voz tonitruante, cantava muito bem. E você sabe, Sérgio, naquela época não tinha microfone de lapela, não. Não tinha. Os atores tinham que cantar ultrapassando a orquestra de muitos elementos e chegar com a voz lá. No tempo dele, o teatro botava 2.000 pessoas em cena. A Capital Federal foi um grande sucesso. A Capital Federal foi sucesso? Foi um sucesso monumental. E a Capital Federal foi escrita por insistência dele. Porque o personagem central da Capital Federal, o seu Eusébio, era um personagem menor numa revista de ano que o Arthur Azevedo fez, chamada O Tribofe. Ah, eu conheço também. E ele sempre falava para o Arthur, esse personagem dá uma peça, faz uma peça com essa família de interioranos. E ele tanto insistiu que o Arthur fez essa burleta maravilhosa chamada Capital Federal. Como é que o Mambembe conseguiu ser fracasso? Isso que eu não consigo entender. Pois é, porque teatro sempre foi uma caixinha de surpresa, uma coisa inesperada. A gente nunca sabe se um espetáculo vai fazer sucesso ou não vai. A expectativa do público, da crítica, era que a peça ia ser um estouro de bilheteria, mas não foi. Assim, é curioso isso, não foi.